Vamos dar uma palavra de Deus. Vossa Excelência, pela maioria. Inicialmente, gostaria de compartilhar com todos aqui presentes uma reflexão que um grande professor da época da graduação compartilhou conosco em uma de suas aulas, em uma de suas brilhantes aulas. O professor Felipe Azuma disse certa vez que, apesar do Brasil ser um estado laico, a imagem de Jesus Cristo pregada naquela cruz está presente em todos os tribunais do júri, para que todos aqui se lembrem o que aconteceu com um homem que foi injustamente julgado e o que aconteceu com um homem que foi injustamente condenado. Excelentíssima Senhora Doutora, Juíza de Direito, Penélope Mota Calage de Regaço, Presidente deste egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Jardim, a defesa se coloca diante de Vossa Excelência com muito acatamento, com a certeza de que Vossa Excelência conduzirá os trabalhos com a mesma seriedade e transparência com a quais conduz o Judiciário Jardinense. Portanto, recebo nossos cumprimentos. Ao ilustre promotor de justiça, Dr. Alain Carlos Cobacho do Prado, representante do Ministério Público, gostaria de dizer ao senhor, doutor, que o Ministério Público é uma belíssima instituição, representada por grandes profissionais. E o senhor faz jus ao cargo. Portanto, também recebo os cumprimentos dessa defesa. Aos auxiliares da Justiça, hoje aqui representados pela dona Lília, pela dona Dariane, também pelo oficial de Justiça Robson, pelo oficial de Justiça Suzana, também recebo os cumprimentos dessa defesa. Vossas Excelências são os pulmões do Judiciário, pois são essenciais para o bom andamento dos trabalhos diariamente, e em especial neste Tribunal do Júri. Aos meus colegas da banca de defesa, gostaria de cumprimentar o Dr. Vinícius Bahia e dizer que te admiro muito, Dr. Vinícius. Muito obrigado por toda a contribuição ao longo desta jornada e muito obrigado por estar aqui ao meu lado neste plenário. Ao Dr. Gustavo Cardoso, muito obrigado por ter vindo lá da comarca de Dourados até a comarca de Jardim para contribuir com essa banca de defesa. Fico muito feliz e honrado por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Dourados é uma cidade que eu gosto muito, onde eu me formei e onde conheci grandes advogados que me inspiram a diariamente fazer a diferença na vida das pessoas. A você, Augusto Silva Rodrigues, obrigado por confiar no meu trabalho. Hoje, os jurados decidirão o seu futuro. Mas, independente de resultado, gostaria de te dizer que eu acredito na sua inocência. A dona Yara Silva Rodrigues, a mãe do acusado, gostaria de reafirmar aqui publicamente o meu compromisso com a senhora. Tenho certeza que aqui o Augusto terá a melhor defesa que o direito pode proporcionar a um acusado. A senhora é uma mulher muito corajosa. Vou me inspirar em sua coragem para defender o seu filho aqui hoje. E espero que a senhora volte feliz para casa. Aos meus colegas advogados aqui presentes, em especial o Dr. Tinsan, o Dr. Vitor Hugo, que também veio da comarca de Dourados, meus cumprimentos. Espero representar muito bem a classe aqui no dia de hoje. A família da vítima, também gostaria de externar os meus mais sinceros sentimentos por essa perda. E também o meu mais profundo respeito à alma da vítima, Carlos Iuris Mendes. Aos demais representantes da sociedade jardinense, espero que os senhores testemunhem a justiça sendo feita aqui hoje nesse Tribunal do Júri.
Também gostaria de cumprimentar a minha família aqui presente. Posso enxergar a minha mãe sentada ao seu lado, meu tio. Não que eu veja fantasmas, mas tenho certeza que se ela estivesse viva, ela estaria aqui. Peço licença para cumprimentar Vossas Excelências, os 7 juízes dessa causa. Desejo a todos bons trabalhos no dia de hoje. Hoje é um dia muito importante para o Augusto, também é um dia importante para mim, enquanto defensor dele, para meus colegas que estão aqui me acompanhando nessa defesa. Desejo que Vossas Excelências façam bons trabalhos e possam retornar para vossas casas e deitar-se sobre o travesseiro da consciência tranquila. Este aqui é um julgamento e deve ser justo. Aqui ao final não haverá um ganhador e nem haverá um perdedor. A sociedade chega aqui derrotada, pois infelizmente estamos aqui porque uma pessoa perdeu a vida. E eu não defenderei aqui, durante a minha explanação, o indefensável. A nossa defesa foi toda preparada de acordo com as provas dos autos, como apresentaremos a Vossas Excelências. E para que este julgamento seja justo, Vossas Excelências devem ouvir as duas partes. Vossas Excelências ouviram a versão do ilustre promotor de justiça e agora terão a oportunidade de ouvir a versão desse humilde defensor. Eu sou um jovem advogado, tenho 5 anos de profissão. Este é o meu primeiro júri. É a primeira vez que me coloco como advogado em um plenário do Tribunal do Júri. Portanto, estudei muito esse processo e pretendo aqui muito bem desenvolver a minha função. Para que esse julgamento seja justo, Vossas Excelências devem ouvir as duas partes e decidirem qual das versões melhor se adequa aos fatos que aconteceram na madrugada do dia 5 de setembro de 2021. Para que Vossas Excelências possam entender o que aconteceu no dia 5 de novembro de 2021, nós precisamos voltar um pouquinho ao dia 4 de setembro de 2021. Gostaria de adiantar a Vossas Excelências que esses fatos eles envolvem basicamente 2 grupos que em determinado momento se chocaram naquela noite. Segundo a denúncia do Ministério Público que acusa o Augusto como incurso nas penas do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de matar alguém, Augusto teria matado a vítima, Carlos Yuri Mendes, que possui o apelido de Boi, depois de se envolver em uma briga onde haviam inúmeras pessoas. O Ministério Público é muito claro ao citar na denúncia que haviam inúmeras pessoas na área central da cidade naquele dia. Haviam 2 grupos, como já adiantei. Um primeiro grupo, formado pela pessoa do Augusto, na época estava acompanhado de sua companheira Mislaine, o Paulo Sérgio, que possui o apelido de Zinho, uma pessoa muito lembrada dentro dos autos, a sua esposa Patrícia Esfran, a sua prima Rosa e o esposo da dona Rosa, que era o seu Rodemilson. Estavam os 6. Primeiramente estavam Paulo Sérgio, Patrícia, Rosa e Rodemilson, até que encontraram a pessoa do Augusto e a Mislaine e eles se reuniram para se divertir, né? Como até o mesmo Dr. Alain mencionou, era mais ou menos por volta do retorno das festas noturnas, né? Nós vínhamos de um longo período de pandemia. Eu acompanho esse caso desde o dia 5 de setembro de 2021. Era por volta de 7 horas da noite quando me ligaram, dizendo que o Augusto seria interrogado
e havia solicitado a minha presença lá na delegacia. Eu lembro que na manhã do dia 5 de setembro de 2021, correu um boato pela cidade. Um rapaz, ao tentar separar uma briga entre um casal, teria sido morto. Correu esse boato na manhã do dia 5 de setembro de 2021. Era véspera de feriado. Eu tinha acabado de tomar um banho e me ligaram, me convocando a ir à delegacia para acompanhar o interrogatório do Augusto. Chegando na delegacia, conversei com o nobre delegado de polícia Roberto Carlos, e ele logo me adiantou que havia acontecido um crime durante aquela madrugada e haviam alguns suspeitos. Ele ouviu muitas testemunhas ao longo do dia e ele estava por liberar os acusados, que na época eram Paulo Sérgio Fuzinho e também o Augusto, que foram os principais envolvidos naquela noite. E quando eles estavam para liberar o Augusto, apareceu uma testemunha dizendo que teria sido o Augusto. Então, o Augusto prestou seu interrogatório e eu, a partir disso, fui estudar o inquérito, fui estudar o que já havia sido colhido pelo delegado de polícia para que pudéssemos iniciar a defesa do Augusto. E o que eu pude constatar através do inquérito policial? Primeiramente, para a gente entender como começou a confusão, a Patrícia Infran Benites, esposa do Paulo Sérgio, às páginas 23 da ação penal, ela disse o seguinte: a depoente estava no centro de Jardim por volta de 2 horas de hoje, 5 de setembro, na companhia de seu esposo, Paulo Sérgio, de um colega de seu esposo de nome Augusto, da esposa de Augusto, cujo nome a depoente não sabe, e de uma prima de seu esposo de nome Rosa, que em dado momento uma mulher desconhecida começou a dançar e se insinuar para Augusto, motivo pelo qual a esposa dele passou a sentir ciúmes e ficar incomodada, fazendo comentários sobre a situação com a depoente, que a depoente então foi chamar a atenção de tal mulher, no momento em que foi agredida por ela com puxões de cabelo, sendo que durante as agressões a depoente foi levada ao chão e sofreu escoriações, que o esposo da depoente interveio em seu socorro. Esse é o depoimento que a Patrícia Infran Benites deu no dia dos fatos. Os fatos aconteceram na madrugada do dia 5 de setembro e a Patrícia Infran foi ouvida ao longo daquele dia. Esse depoimento é no mesmo sentido do próximo depoimento que nós vamos apresentar. Aqui é o depoimento que ela deu em audiência no dia 18 de 11 de 2021, uma audiência de instrução e julgamento, quando ela foi ouvida como testemunha, já que naquela audiência só o Augusto era acusado, ela não foi ouvida como informante, porque o esposo dela também foi ouvido como testemunha. Olha o que ela disse em audiência. Tá, e aí o que aconteceu lá na madrugada, senhora? Tá, a gente estava nós três lá no centro, né? Perto do meu carro, era escorado no meu carro. E aí chegou o Augusto e a esposa dele. Já estava bem alterado também. Aí onde a esposa do Augusto começou a falar da menina que estava dançando, que estava se oferecendo para ele. Aí ela começou a falar umas 3 vezes. Aí eu fui lá e falei para a moça assim, que era para ela virar para o outro lado, né? Porque tinha 3 casal ali. Aí onde a menina falou assim pra mim, demorou, mas você e ela aqui. Aí quando eu taquei uma cerveja na menina, aí comecei a brigar com a menina, caiu no chão, e onde eu já não vi mais nada. Aí eu... A briga, naquela madrugada, no dia 5 de setembro de 2021, começou dessa forma, uma briga entre 2 mulheres. Por gentileza, doutor. A Rosa Arce Prates, ela estava lá no dia dos fatos, ela também prestou uma declaração às páginas 21, onde ela disse que a depoente estava no centro de Jardim por volta das 2 horas do dia 5 de setembro de 2021, na companhia de seu esposo, de nome Rodrigues Furtado, de seu primozinho, o Paulo Sérgio, e da esposa dele, de nome Patrícia, que no local encontraram a pessoa de Augusto, sua esposa Lisângela. E em dado momento, Patrícia foi chamar a atenção de uma das meninas que estava dançando e se insinuando perto do esposo dela e também de Augusto, que Patrícia e esta menina entraram em luta corporal e Zinho interveio, o que fez iniciar uma briga envolvendo vários indivíduos.
momento em que a depoente afastou-se do local em direção à casa de Patrícia. Bom, acho que ficou claro, o Ministério Público também se apresentou sua explanação de acusação nesse sentido. Tudo começa com uma confusão entre duas mulheres. Eu apresentei aqui para Vossas Excelências a versão de 2 integrantes do primeiro grupo. Agora eu vou apresentar para Vossas Excelências as versões do integrante do segundo grupo, que era formado pela vítima, o Carlos Yuris Ximenes, que é o que possui o apelido de Boi, a pessoa do Luiz Carlos dos Santos. O Luiz Carlos é uma pessoa muito importante aqui no processo, lembre desse nome. E também o Yuan, que é a testemunha ocular do fato apresentada pelo Ministério Público. O Yuan, o Luiz Carlos dos Santos Guimarães, ele prestou depoimento lá na delegacia policial, está ali nas páginas 19 da ação penal. Ele disse o seguinte, que Boi, que é a vítima, Carlos Yuris, correu em direção a um carro que estava parado nas proximidades. Vizinho, que é o Paulo Sérgio, correu atrás dele, alcançando o momento em que passaram a trocar socos. A briga se inicia com 2 mulheres e, de repente, aparece um segundo grupo. Mas vamos entender aqui por que o segundo grupo apareceu. Aqui ele ainda relata que tinha conhecimento que o Zinho, o Paulo Sérgio e o Augusto tinham uma rixa já antiga com o Boi, já que há cerca de 2 meses, Zinho, que é o Paulo Sérgio, teria corrido atrás de Boi para esfaqueá-lo. Bom, eu não sei qual que é o problema do Paulo Sérgio com a vítima. Ele não está aqui hoje para responder, mas vamos continuar aqui. Por gentileza, doutor. Esse testemunho, o Yuan, ele deu em 25 de maio de 2022, nas páginas 447 da ação penal. Em audiência de instrução e julgamento, ele também relatou um pouco de como aconteceu a briga, que é importante para a gente entender a dinâmica daqueles fatos. Porque é uma grande confusão. Foi uma grande confusão envolvendo inúmeras pessoas, como está mencionado na denúncia do Ministério Público. Por gentileza, doutor. Desconheci os 2. E o que aconteceu? Aí teve uma briga, o que aconteceu? Foi assim. E tava assim, nós tínhamos vindo lá da Léo. A equipe que nós vinha, nós estávamos sentados junto com os guris. Em bancozinho, balcão, tudo mais. Aí naquilo, estava acontecendo uma briga assim, do Zinho e do Augusto. Aí naquilo, né, que eles estavam brigando com a mulher, tinha toda ela no chão, né? Aí naquilo, o Zinho estava puxando o cabelo da mulher, eu chutei na cara dela. Aí naquilo, o Carlos se envolveu, né? Eu falei pra ele deixar quieto. Aí naquilo, acho que os dois acho que deram um soco na cara do Zinho. Aí, aquilo lá deu uma confusão. Aí quando eu nasci de perto lá, né? E os outros policiais que estavam acertando a garrafa de plástico, um adiando, aí o outro também acertou a garrafa de vidro. Lembram que eu disse que na manhã daquele domingo correu um boato que um rapaz tinha morrido porque foi separar uma briga entre um homem e uma mulher? Na ótica do amigo da vítima, eles estavam vindo da Léo, quando o Paulo Sérgio puxou uma mulher pela cabeça e deu um chute no rosto dela. Então ele, a vítima, é lembrada dentro desse processo como um homem que não gostava de ver homens batendo em mulher. Infelizmente, essa pessoa morreu e nós estamos aqui hoje porque essa pessoa morreu. Não porque o Augusto cometeu o crime, porque a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é de Vossas Excelências. A magistrada não possui essa competência. É Vossas Excelências que possuem a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Por isso o Augusto está aqui hoje, porque uma pessoa morreu. O Yuan dos Santos Ortiz, um menor de 16 anos à época, quando prestou depoimento acompanhado do seu pai, o senhor Odemir, as páginas 16 da ação penal, quando ele prestou depoimento à delegacia de polícia, ele disse o seguinte: depois que Augustozinho e demais entraram no carro, os indivíduos que estavam com o Boi, que é a vítima, o Carlos Yuris, vendo que ele tinha sido esfaqueado, passaram a tirar várias pedras e garrafas. Momento em que o condutor do veículo saiu do local, os próprios amigos de Boi o levaram ao hospital, mas depois de algum tempo os médicos informaram que Boi, a vítima, Carlos Yuris Ximenes, havia morrido.
Prestem atenção, excelências. Uma pessoa morreu. Quem matou essa pessoa? A polícia precisava responder essa pergunta. E a polícia iniciou os trabalhos de investigação. Peço até desculpas que eu esqueci de cumprimentar os ilustres representantes da segurança pública, na pessoa do policial Ibarra, na pessoa do policial Riquier. Nossos cumprimentos e homenagem a essa tão importante instituição para a nossa sociedade. A polícia militar, morreu uma pessoa no centro, a polícia é acionada, né, para desvendar o que teria acontecido e, com certeza, ao final disso, o culpado deveria ser responsabilizado. Porque quem comete crimes deve ser responsabilizado. A defesa, ela não defende bandido. A defesa defende o direito, defende o julgamento justo. Nós lutamos por justiça. O policial Thiago Franco Chaparra prestou depoimento na delegacia de polícia, as páginas 14 da ação penal. Ele disse o seguinte, que conforme a testemunha Luiz Carlos, lembrem, Luiz Carlos, ele é uma pessoa importante na dinâmica dos fatos. Augusto desferiu vários golpes de faca na vítima. De acordo com o relato de outra testemunha, Ademar, teria sido o Zinho quem desferiu os golpes. E logo em seguida, os autores se retiraram do local, tomaram rumo ignorado. Após coleta de informações, foram realizadas diligências no intuito de localizar os suspeitos. E com o apoio da equipe de força tática, a equipe do depoente localizou a pessoa de Zinho, identificado como Paulo Sérgio de Jesus Prates, e sua esposa Patrícia, a residência deles. Isso aqui, o Thiago Franco Chaparra disse lá na delegacia de polícia, as páginas 14 da ação penal. Por gentileza, doutor Vinícius. O seu colega, o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Alves Torres, deu o seu depoimento lá também, as páginas 12 da ação penal. Ele disse que, de acordo com a testemunha Luiz Carlos, lembrem desse nome, Augusto desferiu vários golpes de faca na vítima, conforme relato de uma segunda testemunha, Ademar informou ao depoente que foi Zinho quem desferiu os golpes. E logo em seguida, os autores se invadiram do local, eles passaram a coletar informações, realizaram diligências e encontraram a pessoa de Zinho, identificado como Paulo Sérgio de Jesus Prates, e sua esposa Patrícia, em sua residência. 2 policiais, um policial militar e um cabo da polícia militar, disseram que as testemunhas inicialmente indicaram 2 suspeitos, que o Luiz Carlos indicou um suspeito e que o Ademar indicou outro. O Ademar não existe no processo, ele não foi ouvido. O Ademar, uma testemunha que 2 policiais militares, 2 funcionários públicos, indicou um suspeito, não foi ouvido. Não foi ouvido na delegacia. E nós perguntamos ao policial civil Pedro Lucas, responsável pelas investigações naquele dia, por que ele não ouviu o Ademar? Por gentileza, doutor. Boa tarde, senhor Pedro Lucas. Boa tarde, doutor. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O policial militar Luiz Paulo e o policial militar Thiago Franco, eles disseram nos seus depoimentos, respectivamente, páginas 12 e 14, que a pessoa do Ademar teria dito que foi o Zinho que desferiu os golpes de faca na vítima. O senhor mencionou o Ademar, o que o Ademar disse para o senhor? O Ademar, quando ele foi entrevistado, ele negou completamente, falou que não tinha visto nada. Ele somente socorreu o cara com tudo que está no hospital. Ele não viu brinco e nem viu ninguém saqueando o cara do Positivo, senhor Pedro. O áudio tinha cortado no momento, por isso que eu pedi para o senhor. Depois que 2 miliciais militares disseram que ouviram do Ademar ele indicar uma testemunha, ele indicar um suspeito, perdão, ele não pôde ser ouvido porque ele disse que não viu nada. Quando foi procurado pelo policial civil Pedro Lucas, ele disse, já mudou um pouco. Disse que não sabia de nada, que não tinha visto briga nenhuma. Ele até tinha socorrido a vítima, mas a briga ele não viu. Ele chegou ali num momento
né, imediatamente após ter acabado tudo, só sobrou a vítima lá, daí ele, como talvez um bom cidadão, foi lá socorrer a vítima, né, mas 2 policiais militares disseram que ouviram da boca dele que havia um outro suspeito, que era a pessoa do Paulo Sérgio. Bom, já que o Ademar não foi ouvido, as investigações seguiram e nesse depoimento que o policial Pedro Lucas prestou às páginas 145 da ação penal no dia 18/11/2022, ele explica quem era a única testemunha do fato. A única testemunha o policial Pedro Lucas indica nesse vídeo. Por gentileza, doutor. Mas não presenciei o fato. Eu presenciei os fatos. As pessoas que presenciaram. E o único que apontou algum autor de esfaqueamento foi o Luan, que viu no momento da briga o Augusto indo em direção ao carro, ele fez uma faixa. E em direção ao cara de luto. Aí o cara de luto parece que correu o Augusto, mas caiu, a outra pessoa caiu e o Augusto teve esfaqueado. Essa é a testemunha ocular do crime, Yuan dos Santos Ortiz. Como disse o policial Pedro Lucas, o policial civil Pedro Lucas, Yuan foi a única pessoa que disse ter visto alguma coisa. Mesmo havendo inúmeras pessoas, conforme o Ministério Público narra da denúncia, só o Yuan teria visto. O Yuan, um menor de 16 anos, não presta compromisso, foi a única pessoa que teria visto. A testemunha ocular do crime se chama Yuan dos Santos Ortiz. A testemunha ocular do crime, a única pessoa que teria indicado o suspeito, segundo o policial civil Pedro Lucas, se chama Yuan dos Santos Ortiz. Agora vamos ver um pouco do que o Yuan trouxe para o processo. As páginas 16 do inquérito policial, da ação penal, o Yuan dos Santos Ortiz, acompanhado de seu pai, ele disse o seguinte, que estava no centro de Jardim, acompanhado de um grupo de pessoas, entre as quais estava Boi, Carlos Yuris, ele é verdadeiro amigo da vítima, ele estava junto, que o declarante foi comprar cerveja e quando retornou viu 2 mulheres brigando, sendo que uma delas é uma mulher que seu amigo Adriano costuma chamar de tia, mas o declarante não sabe se ela realmente é parente dele, que Augusto começou a puxar o cabelo dessa mulher e deu um chute. Aqui ele fala que foi o Augusto que puxou o cabelo da mulher e deu um chute no rosto dela, no momento em que Adriana arremessou uma garrafa de plástico na direção de Augusto, e depois uma garrafa de vidro foi arremessada na direção do Augusto, quando cortou a boca dele. Mas o declarante não sabe quem a lançou. Tudo bem, isso aqui ele disse na delegacia, lá no dia 5 de setembro de 2021. Agora, em 25 de março de 2022, ele mudou um pouco. Por gentileza. Se conhecia os dois. E o que aconteceu? Teve uma briga? O que aconteceu? Foi assim. Ele estava assim, nós tínhamos vindo lá da Leão. A equipe que nós vimos, nós estávamos sentados junto com os guris. Em volta, sem volta, né? Tudo mais. Aí naquilo, estava acontecendo uma briga assim, do Zinho e do Augusto. Aí naquilo, né, que eles estavam brigando com a mulher lá, tinha um problema no chão, né? Aí naquilo, o Zinho estava puxando o cabelo da mulher e estava chutando na cara dela. Aí naquilo, o cara se envolveu, né? Eu falei pra ele deixar quieto. Aí naquilo, acho que os dois, nós tiramos um soco sobre a cara do Zinho. Aí, daqui lá deu uma confusão. Aí quando eu nasci de perto lá, né? E os outros que chegaram que estavam acertando a garrafa de plástico, não adianta. Aí o outro também acertou a garrafa de vidro. O delegado ele disse uma coisa, na frente da magistrada, do promotor de justiça, dos advogados de defesa, ao lado da mãe dele, ele disse que foi o Paulo Sérgio que deu um chute na cabeça da mulher. Foi o Paulo Sérgio que provocou a ira do menino Carlos Yuris, que não gostou de ver um homem batendo numa mulher. Deu um soco no Paulo Sérgio, como ele conta aqui. Bom, essa é a testemunha ocular do Ministério Público. Por que ele é a testemunha ocular do Ministério Público? Porque lá na delegacia, nas páginas 16, ele também disse o seguinte, que depois que
que uma garrafa de vidro foi arremessada na direção de Augusto, o depoimento não sabe quem lançou. Em seguida, Augusto foi até o carro para pegar uma faca grande, que Augusto saiu do carro com a faca na mão e se dirigiu diretamente à pessoa de boi, que tentou sair correndo, mas acabou caindo no momento em que Augusto deu alguns golpes de faca nas costas dele. A testemunha ocular da acusação. Por causa desse depoimento, Augusto está preso desde 5 de setembro de 2021. Há 1 ano e 8 meses o Augusto está preso por conta desse depoimento. Há 1 ano e 8 meses o Augusto está preso por causa dessa testemunha ocular do Ministério Público. Em uma situação que ocorreu, onde haviam inúmeras pessoas, somente esse rapaz indicou o Augusto como autor das facadas que ceifaram a vida da vítima. Somente ele disse. Mas, em audiência, em 25 de maio de 2022, ele disse: boa tarde, João. Vou fazer só mais algumas perguntas para você, tá bem rápido. Quem levou o primeiro soco do Carlos? Positivo. Quando você disse que foi o Augusto que deu as facadas, você viu ele? Você pode dizer que você viu ele dando as facadas? eu não vi no momento porque eu já tinha saído de perto. Positivo. Então você não teria visto quem deu a facada. Foi o que me falaram. A testemunha ocular da acusação não viu o que aconteceu. Por causa do depoimento que ele prestou na delegacia, dia 5 de setembro de 2021, o Augusto está preso, porque ele não viu. Mas em audiência, na frente da magistrada, na frente do promotor de justiça, do lado da mãe dele, ele não viu. E por conta do depoimento dele, o Augusto está preso, encarcerado, preso preventivamente. Por causa do depoimento do Yuan dos Santos Ortiz. Mas em audiência, na frente da magistrada, do promotor de justiça, diante do crivo, do contraditório e da ampla defesa, ele não viu. Bom, tudo bem, como eu disse inicialmente, eu não vou defender aqui o indefensável. Infelizmente, uma pessoa faleceu, é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu, em especial, estou aqui para que um inocente não seja condenado. Pois essa é a vontade da defesa, que um inocente não seja condenado, que o Augusto não passe mais um dia sequer na cadeia por conta de uma história mal contada. Mas infelizmente uma vítima faleceu e nós precisamos lidar com isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no laudo necroscópico que fala sobre as feridas da vítima. Eu peço desculpas, pois as imagens são um pouco fortes, eu tenho respeito à família da vítima, mas é necessário. Lá no necroscópio aponta aqui, foram 5 as lesões: lesão pérfuro cortante em região hemitórax esquerdo, lesão pérfuro cortante em região de hemitórax posterior direito, lesão pérfuro cortante em região lombar direita, lesão cortante em região de face anterior da mão esquerda. Essa aqui é uma lesão que indica movimento de defesa. E por último, uma lesão ortocontusa em região da face lateral do braço esquerdo. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Uma grande lesão aqui no braço esquerdo. Essa aqui é uma das lesões das costas. Uma lesão do plano histórico. Vejam que muito sangue, muito sangue. A vítima perdeu muito sangue. Vejam que é um crime brutal, é um crime cruel, é um crime que foi praticado por meio de uma arma branca.
né? Que a pessoa que cometeu esse crime se aproximou da vítima. Vem aqui, Vinícius, vamos tentar fazer uma demonstração de como isso teria acontecido. Né? Imagine, ele tem uma lesão na mão, talvez ele tenha se defendido do primeiro golpe, levou um segundo, levou outros 3 nas costas. A pessoa que cometeu esse crime se aproximou dele, teve contato com o sangue da vítima. Um crime brutal como esse, ele derrama sangue, é um crime sangrento, violento. Está ali a prova. E nós, tentando defender, tentando explicar os fatos, nós solicitamos esse laudo de pesquisa de sangue humano, determinação de perfil genético e identidade genética. Aqui, eles foram coletados, né, material genético, né, que é correspondente ao suave mucosa oral e uma suave mucosa nasal coletadas de Carlos Henrique Marcial Chimenez, que é a vítima. Beleza? O objetivo do exame era realizar pesquisa de sangue humano a determinar o perfil genético de amostra biológica porventura presente no material encaminhado para, por intermédio das respectivas comparações, estabelecer uma eventual relação de identidade genética com a amostra de referência de Carlos Henrique Marcial Chimenez, com o intuito de responder. Essa aqui é a camiseta que o Augusto estava usando no dia. Os policiais foram até a casa dele e apreenderam a camiseta. Ela foi acondicionada aqui na embalagem de segurança lacrada 66675A, com uma camiseta cor vermelha, marca TNG, identificada como AQ2, camiseta de Augusto Silva Rodrigues. Olha aqui a conclusão do laudo. De acordo com as metodologias utilizadas, foi detectada a presença de sangue humano nas 2 camisetas. O material extraído da amostra coletada da camiseta Oakley não nos interessa. O material extraído da amostra coletada da camiseta marca TNG, amostra AQ2, que é a camiseta que o Augusto estava usando, foi identificado um perfil genético oriundo de uma pessoa de sexo masculino, divergente do perfil genético obtido na amostra AQ1, indicando que as manchas de sangue de cada camisa foram produzidas por uma pessoa diferente, procedendo à comparação dos perfis genéticos obtidos AQ1 e AQ2, ou o perfil genético identificado na amostra referência de Carlos Henrique Marcial Chimenez, verificou-se a sua exclusão como produtor de ambas as amostras questionadas. A perícia indicou aqui que o sangue presente na camiseta que o Augusto estava usando em 5 de setembro de 2021 não era da vítima. Respondendo aos quesitos da autoridade policial, que havia compatibilidade do material genético coletado na vítima com a camiseta condicionada na embalagem de segurança número 66675A, o perito respondeu que não. O material extraído das manchas de sangue da camiseta condicionada das embalagens de segurança número 66675A foi identificado um perfil genético oriundo de indivíduo do sexo masculino, cujos alelos não representam correspondência com aqueles identificados na amostra referência de Carlos Henrique Marcial Chimenez, indicando sua exclusão como produtor da referida amostra questionada. Foram 5 violentos golpes de faca na vítima. Se não espirrou sangue na camiseta dele, pegou pelo menos na mão. Ele usou essa camiseta para estancar o sangue que começou a derramar depois que ele levou uma garrafada. Depois de 5 facadas que uma pessoa deu, deveria haver material genético da vítima na camiseta que esse suposto autor usava. Mas não havia na camiseta que o Augusto estava usando no dia. Você tem biologia, professor? Ciência? Uma perícia realizada por funcionários públicos, encarregados de fé pública, atestaram aqui no processo que não havia sangue da vítima da camiseta que o Augusto estava usando em 5 de setembro de 2021, que foi apreendida pela Polícia Militar. Isso aqui está no processo, não criamos, não inventamos. Eu disse no início que eu não defenderia o indefensável, eu não defenderia nada incoerente. Eu estou aqui para defender o direito, estou aqui para defender um julgamento justo do meu cliente. Por gentileza, doutor. Bom, eu disse para vocês que a testemunha ocular do fato, um fato que ocorreu na área central da cidade, onde haviam inúmeras pessoas, só uma testemunha.
alega que foi o Augusto que cometeu esse crime. Ela muda de versão. Ela vai mudando. Uma hora ela fala que uma pessoa deu um chute na cara de uma mulher, uma hora ela fala que foi o Paulo Sérgio, outra hora ela fala que foi o Augusto que bateu nessa mulher. Bom, lá na delegacia, ela disse que foi o Augusto, estava só ela o delegado e o pai dele lá. Aqui na audiência de instrução e julgamento, diante da magistrada, diante do promotor de justiça, no crivo do contraditório e da ampla defesa, do lado da mãe dele, ele simplesmente disse que não viu. O Augusto está preso desde 5 de setembro de 2021, porque lá na delegacia o Yuan disse que viu, mas aqui em audiência, no momento, quero só confirmar os fatos, ele disse que não viu. Bom, diante de um crime tão brutal como esse, foram 5 golpes de faca, vimos também que não restou sangue, não foi encontrado material genético da vítima na camiseta que o Augusto portava naquele dia, camiseta apreendida pela Polícia Civil quando foi na casa dele. Só tinha sangue dele lá, ele levou uma garrafada, aconteceu uma briga, aconteceu uma grande confusão. Esse processo é uma grande confusão. Mas nós também precisamos levar em consideração mais algumas informações que existem dentro desse processo. O Luiz Carlos dos Santos Guimarães, lembra do Luiz Carlos? Ele prestou depoimento, diferente do Ademar, que preferiu dizer que não tinha visto nada, depois de dizer que tinha visto tudo. Ele disse lá nas páginas 19 da ação penal, que Boi correu em direção a um carro, Boi é a vítima, o Carlos Nunes, correu em direção a um carro que estava parado nas proximidades vizinho, o Paulo Sérgio correu atrás dele, alcançando-o no momento em que passaram a trocar socos. O depoente também jogou garrafas no vizinho. Seguindo, doutor. Olha o que o Luiz Carlos disse na audiência de instrução e julgamento em 18 de novembro de 2021. Por gentileza, doutor. E quem que acertou o tal de Carlos Dias? Foi? Na sacada, eles estavam trocando soco. Foi um carro, eu não vi quem foi um carro, mas eu sei que pegaram o carro e passaram para ele. Pra ele quem? Esse Paulo. Foi o Paulo que acertou ele? Foi. Ou foi o Augusto? Foi o Paulo que acertou ele, porque eles estavam trocando soco. Ele confirmou o que ele disse na Mas o senhor delegacia. aqui falou que não viu quem que foi, agora você fala que foi o Paulo? Porque a gente conversando com quem estava lá, a gente vai atrás de testemunha também. Eu fui procurar gente que estava lá também no momento. Quem viu? Amigo da vítima. Luiz Carlos, amigo da vítima, um rapaz muito simples, muito humilde, mas veio prestar sua contribuição, veio tentar ajudar a esclarecer os fatos que terminaram com a morte do amigo dele. Ele foi ouvido como informante nesse processo, ele foi ouvido na condição de amigo íntimo da vítima, mas ele veio tentar prestar sua contribuição para que a justiça fosse feita. Infelizmente ele não foi encontrado para prestar depoimento aqui em plenário. Assim como o Ademar, depois de indicar que foi o Zinho, ele sumiu. A mãe disse que está trabalhando numa fazenda, que não sabe o endereço, que não tem contato com o filho. Ela disse isso para o oficial de justiça quando nós pedimos para intimar ele, para ele vir aqui, poder dar a versão dele. Porque ele teve boa vontade. Em 18 de 11 de 2021, essa aqui é a primeira audiência de instrução criminal. O Yuan vai aparecer só em 25 de maio de 2022. Precisou ser intimado 3 vezes. A doutora ameaçou de conduzir ele coercitivamente pela testemunha no meio que vem, ela vem obrigada. Aí ele veio com a mãe dele, né? E aí ele contou o que ele contou ali. Bom, se não bastasse a versão do Luiz Carlos, a Mislane. A Mislane? Vou falar aqui para vocês quem que é a Mislane. A Mislane era companheira do Augusto na época. Ela é a vítima.
Ele é a vítima da violência doméstica que o Augusto foi condenado. Mas ela veio no processo prestar sua contribuição, porque mesmo, eu não sei qual que é a história deles, eu não sei, não vou entrar nesse debate, não vou entrar nesse mérito, mas ela tinha alguma raiva dele, eu não sei, ela estava com ele no dia dos fatos, ela estava com ele quando ele foi preso. Isso aí era ele foi preso em 5 de setembro de 2021, essa audiência ocorreu em 18 de novembro de 2021. Eu não lembro se eles ainda estavam juntos, mas aí, né, logo se separaram, acho que não estão mais juntos hoje. Mas não sei se ela tinha alguma raiva dele, se ela tinha algum interesse de prejudicar ele, ela poderia de alguma forma prejudicar ele, mas ela veio em audiência de instrução e julgamento prestar sua declaração. O que a Mislene falou, doutor Vinícius? Eu pergunto aí, você viu quem matou a vítima? Sim. Pode dizer o nome da pessoa, se você souber? Paulo César. Sim, mais excelente, obrigado. O que a senhora viu, então, do Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, que a senhora falou? É isso? É César? César ou Sérgio? Não sei. Eu só sei que é Paulo, ele é conhecido como Zinho. E o que a senhora viu? Eu vi que na hora da garrafada, ele pegou o finado pela argola da camisa dele. E parecia ser um soco, mas eu não sei se já era facada ou eles estavam brigando. Entendeu? A senhora viu isso, brigando, mas não viu facada. Não, isso depois que aconteceu esse fato, ele correu para dentro do carro e aí a gente foi embora. Depois a gente ficou sabendo que o menino tinha falecido. Sim, mas eu perguntei pra senhora o que a senhora viu. Eu vi isso, eu não sei se era soco ou se tinha uma faca na mão dele, né? De quem? Do Paulo. A senhora viu o Paulo brigando com o Carlos, pegando ele pelo pescoço, é isso? Pela argola da camisa dele. E ele segurando o quê? O Paulo? O Paulo acho que tá segurando uma faca, eu não sei exatamente onde é. A senhora não sabe, a senhora viu ele só segurando, limpando a camisa e brigando. Isso. Pelas costas do finado. A Mislene Gajoso Gonçalves foi lá. Foi aqui no fórum, na verdade, né? Eu falo que foi lá, parece que foi muito longe. Mas ela veio aqui no 18 de novembro de 2021 e deu uma versão dela dos fatos, que ela estava presente. Ela estava participando do grupo número 1, composto pelo Augusto Silva, a Mislene, o Paulo Sérgio, a Patrícia, o Rodemilson e a Rosa. Ela estava lá no dia dos fatos e ela veio. Enquanto inúmeras pessoas estavam lá e só o Iwan diz lá na delegacia que teria sido o Augusto, lá com o pai dele, com o delegado de polícia, aqui na frente da doutora Fernanda, do doutor Alain, junto da mãe dele, ele disse que não viu. Ele disse que não viu. E desde 5 de setembro de 2021, esse homem, esse cidadão está preso. Se ele cometeu erros no passado, ele foi condenado, ele pagou a pena. Ele respondeu. Não acredito que seja justo ele ser condenado inocentemente, quando a única testemunha ocular que diz na delegacia que viu, vem em audiência e diz que não viu. Como vamos condenar um homem dessa forma? Como vamos condenar um homem se não há provas? Como vamos condenar um homem se não há testemunhas? A única testemunha ocular, o Pedro Lucas disse, o policial Pedro Lucas disse, a única testemunha que indicou um culpado. Tinha o Ademar, que dois policiais militares disseram que o Ademar indicou um suspeito. Quando ele foi entrevistado pela Polícia Civil, ele disse que não sabia de nada, que chegou depois, né? É até interessante, porque logo que a vítima
é encontrada no chão pelos amigos, ela já é levada ao hospital. Foi tudo muito rápido. O Ademar chegou logo depois, né? Tinha saído e voltou depois. Excelências. Boa tarde, Paulo. Quem é o Paulo? Tem alguma passagem? Ele mesmo diz aqui. Polícia, Rio Preto? Tem. Pelo quê? Tráfico e nenhuma outra bronca mais? Não, eu tenho 5 tenho forte, mas de tudo, unificou uma, né? Eu fiquei 9 anos preso e saí. Até por isso que eles deixaram eu preso, porque, tipo, a acusação veio pra mim, porque eu não. 9 anos preso. Esse é o Paulo. Indicado pelo Luiz Sérgio como autor do crime. Indicado pelo Luiz Sérgio, pelo Luiz Carlos, pessoa importante no processo. Indicado pela Miss Lane como autor do crime. Indicado até por outras pessoas que não quiseram vir dar testemunho. O Luiz Carlos, depois que veio dar esse testemunho, sumiu. Nunca mais foi intimado, nunca mais conseguimos intimá-lo para comparecer aqui. O Ademar também, depois que indicou, o Paulo Sérgio sumiu. Todo mundo some depois que fala do Paulo Sérgio. Eu até entendo. Eu entendo porque processualmente o Augusto está aqui hoje. Na justiça, provas de testemunhas têm um peso diferente de provas de informantes. Eu nego para os senhores. O Luiz Carlos foi ouvido como informante, porque ele era amigo íntimo da vítima. A Miss Gane foi ouvida como informante, porque ela era a esposa da vítima. Só que o Iuan dos Santos Ortiz, a testemunha, indicou o indício mínimo de autoria que a magistrada poderia se valer para transferir a competência para vossas excelências, responsáveis pelo tribunal do júri, foi ouvido como testemunha e poderia ser usado como prova. Mas ele também era amigo da vítima. E ele fala uma coisa na delegacia, em audiência, na frente da doutora Penélope, do doutor Alain, lá da sua mãe, e ele disse que não viu. Ele disse que não viu. O Augusto está preso desde 5 de setembro de 2021 por conta de uma testemunha que não viu o crime. Gostaria de dizer a vossas excelências que se o Augusto for inocentado por vossas excelências hoje e amanhã ele cometer um crime, o judiciário terá uma segunda chance para condená-lo. Ele será condenado e responderá e pagará pelo crime que cometeu. Agora, se vossas excelências condenarem este homem, um homem inocente hoje, amanhã ele vai para a cadeia. E amanhã, vossas excelências não terão uma segunda chance para absolvê-lo. Eu agradeço muito a atenção de vossas excelências. Por hora é o que eu tenho para falar. Passarei a palavra ao Dr. Vinícius, que fará uma breve explicação dos quesitos, de como a defesa deseja e pede para que vossas excelências votem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora doutora de Direito, doutora Penélope, presidente desse tribunal de júri, em seu nome eu cumprimento todos os presentes. Não vou me delongar muito nos cumprimentos, ante o avançado da hora, mas nós temos que falar sobre os quesitos. E antes de falar sobre os quesitos, eu gostaria de fazer um apanhado do que foi esse processo. Uma investigação mal feita, uma acusação sem provas, um diz que me diz que, eu vi ele com faca, eu não vi ele com faca. A testemunha ocular, aquela que teria visto os fatos, veio em juízo e falou que não viu. Falou que não viu os fatos. Jurado é, o senhor já viu isso?
tem que ser estudado. O promotor falou que testemunha ocular que não viu, fica difícil. Para mim isso aqui é um circo. O cara está preso, o policial civil falou, o policial civil Pedro Lucas falou. A única testemunha que falou que viu foi o Yuan. E aí a gente precisa reafirmar isso em juízo. Chegamos em juízo, na frente da doutora, na frente do doutor, os advogados de defesa. O jovem vem e fala que não viu. Fica difícil sustentar uma acusação assim. Sustentação fraca, sem provas. Luiz Carlos, amigo da vítima, veio aqui e falou, foi o Zinho. Aí o promotor falou assim, não foi o Augusto? Aí ele, não, foi o Zinho. Mas como que não foi o Augusto? Aí ele, eu estava lá, fui atrás de testemunhas que estavam lá e todos me falaram que foi o Zinho. Assim fica difícil. Eu estou lidando com pessoas inteligentes aqui, professores, servidores públicos. Aí veio um laudo pericial. Não fui eu que fiz, eu sou advogado. Eu não sei, eu não sou técnico, mas fui um perito técnico concursado pela Polícia Civil e fez o laudo pericial. Vocês viram as lesões. E me dói falar isso. Porque um jovem morreu. Eu também sou professor. Hoje, mais cedo, tinha alunos aqui, alunos meus. Me dói falar isso. Eu serei pai em pouco tempo. Me dói falar isso. Um jovem morreu. Com a vida toda pela frente. Nós respeitamos muito a família. Muito mesmo. Vocês viram as lesões? O corpo dele sujo de sangue. O autor dessas lesões teria que ter sujado as mãos de sangue. Impossível. E esse homem aqui narrou para vocês hoje que ele tirou a camiseta dele para estancar a lesão. O doutor mostrou. Vocês viram a lesão que estava na boca dele? Se não tinha sangue nas mãos dele, não tinha sangue na camiseta, e o laudo provou isso para vocês. E esse laudo é muito bem feito. Se vocês olharem o laudo, eles utilizam produtos, materiais, para realçar o DNA. Eles utilizam. É ciência. O doutor Yuri disse que é ciência. Não sou eu que estou falando, não é ele que está falando. Não tinha sangue da vítima. E aí, onde que foi apreendida essa camiseta? Onde que foi apreendida? Eu perguntei para Augusto aqui. Aconteceu a briga lá. Ele foi para a casa dele, estava dormindo no sofá. Camiseta suja de sangue estava lá. Prenderam lá com ele. Horas depois. Aí o assassino está dormindo no sofá da casa dele com a camiseta suja de sangue. Mas não, desconsidera esse laudo pericial. Não, tem a testemunha ocular que viu. A testemunha ocular que não viu os fatos. Já viram isso? Eu acho cômico. E a denúncia nos fala que inúmeras pessoas estavam lá naquele dia. Inúmeras pessoas. Quantas que vieram testemunhar que foi Augusto aqui? Hein? Quantas? Veio o Yuan. E o Yuan falou que não viu. Aí veio o Luiz Carlos e falou que foi o Zinho. O bandidão, 9 anos preso. Sabe lidar com a justiça. Tá? Inclusive, deve ser contextualizado para Vossa Excelência que o Zinho ele foi preso durante o processo. Ele foi preso. Era para ele estar aqui, ó. Por alguma razão não está. Que eu busco entender. Mais adiante, o doutor Yuri demonstrou para vocês aqui o laudo. Então, se tivesse caído uma gotícula de sangue, o laudo apontaria. Eu não vou contra a ciência. Agora, vocês imaginam se tivesse uma gota de sangue no menino nesse laudo? Se esse laudo não ia ser aqui, ó, mostrar para vocês, isso aqui. Eu não sei. Mas aí,
Ó, tem testemunho do Luiz Carlos, que fala que foi o Zinho. Paulo Sérgio. Mislane fala que foi o Zinho. Tá? O Luiz Carlos, na delegacia, vocês viram ali, ele fala o seguinte, que viu o Zinho correndo atrás, outro dia, não foi o dia dos fatos, viu o Zinho correndo atrás do boi. Parece uma aquela. Vocês viram ali? Eu mostrei, estava aqui no slide. Então tem tudo isso. Tudo isso. Aí vocês vão perguntar, ah, Vinícius, mas por que o Augusto está aqui? Eu falo para vocês. Porque ele é pobre, preto, tá? A mãe dele, única que batalhou por ele, é só ele e a mãe dele. Vocês acham que se fosse um branco rico, ia estar aqui sentado, com laudo, com testemunha nenhuma? Vocês acham que ia estar aqui? Faz essa reflexão. Então eu peço convicção. Convicção. Eu vou falar para os senhores dos quesitos. Então votem com convicção. Ah, eu tenho certeza que foi ele. Então eu vou condenar. Mesmo tendo laudo falando que não tem sangue da vítima, mesmo testemunha ocular que não viu, mesmo com testemunhas, amigos da vítima, não é amigo dele, amigo da vítima, que levou a vítima até o hospital, falou que foi o Zinho. Aí, se mesmo com tudo isso vocês quiserem condenar, fica à vontade, fica à vontade. Mas tem que absolver, tem que absolver. Vou explicar para vocês os quesitos, tá? O primeiro quesito é o quesito da materialidade. Quesito da materialidade. Como que ele está? É uma prévia. Exatamente. Está aqui, redigido. No dia 5 de setembro de 2021, por volta das 2 horas, na Avenida Duque de Caxias, área central da cidade de Jardim, a vítima Carlos Yuris Maciel Ximenes foi atingida com golpes de faca que foram causa eficiente de sua morte, conforme laudo necroscópico de folha 78 de novembro. Vossas Excelências vão votar? Sim. Tá? Acusação e defesa concordam. Eu falo com pesar, realmente esse morreu naquele dia. Golpes de faca. Realmente isso aconteceu. Infelizmente. Então, no primeiro quesito, votem sim. Agora, no segundo quesito, eu rogo a Vossas Excelências, o Código Penal está aqui. Vocês são juízes hoje. Juízes. Doutora Elediane, doutora Kelly, vocês são juízes hoje. Juízes. No segundo quesito, vou ler para os senhores aqui. O réu, Augusto Silva Rodrigues, foi o autor dos golpes de faca nas circunstâncias anteriormente descritas? Vocês podem apontar com certeza? Com essas provas? Que provas, né? Não tem prova nenhuma. Só um monte de papel. Vocês podem apontar que foi ele? Com laudo falando que não tinha sangue? Com testemunha falando que foi outra pessoa? Um cara com passagem? Vou mostrar para vocês depois ali. 9 folhas de antecedentes criminais tem o Zinho. Ele tem uma folha de antecedente criminal para cada ano que ele ficou preso. 9 anos. 9 anos. Então, no segundo quesito, o réu Augusto Silva Rodrigues foi o autor dos golpes de faca nas circunstâncias anteriormente descritas? Votem não. Votem com a defesa. Votem com a defesa. Votem não. No terceiro quesito, se for necessário votar o terceiro quesito, o jurado absolve o réu Augusto Silva Rodrigues, votem com a defesa. Façam justiça nesse dia. Porque para condenar aqui em Jardim tem que trazer prova. Tem que trazer prova, testemunha, laudo, vídeo, arma do crime, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas se não trouxer nada, tem que mostrar. Tem que mostrar que vai absolver. Que vai absolver. É somente isso. Muito obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Conseguimos intervalo.